Os batedores seminoles negros surgiram de uma jornada complexa, que começou nos pântanos da Flórida e, por fim, os levou pelas regiões de fronteira do Texas e do México, onde se tornaram um componente essencial dos soldados búfalo. Originários da união de escravizados libertos ou fugitivos e nativos seminoles, sua história reflete as dinâmicas turbulentas do Sul pré-guerra civil e os desafios de grupos marginalizados por liberdade e autonomia. No século XVIII, pessoas libertas da Geórgia e da Carolina do Sul buscaram refúgio na Flórida, então sob domínio espanhol, onde receberam liberdade das autoridades. Entre essas pessoas estavam os seminoles negros, que encontraram refúgio entre o povo seminole, formando uma comunidade única que mesclava a cultura africana com os costumes seminoles. Vivendo em aldeias separadas, eles se integraram à vida seminole, ocasionalmente casando-se entre si e participando como iguais nas batalhas ao lado dos seminoles. Com a remoção dos nativos americanos antes da Guerra Civil, seminoles e seminoles negros foram realocados para o território indígena, hoje Oklahoma. Mesmo enfrentando dificuldades como outros povos nativos, permaneceram vulneráveis a sequestros e reescravização. O descontentamento com as condições opressoras no território indígena levou os seminoles negros a uma decisão crucial. Em 1842, após o acordo relutante do chefe seminole para se mudar para uma reserva no território indígena, os seminoles negros embarcaram em uma jornada para Coahuila, no México, buscando refúgio do espectro da escravidão. Lá, eles foram recebidos entre os mexicanos e, mais tarde, juntaram-se a eles, seminoles nativos, Creeks negros e Cherokees negros, formando uma comunidade diversa e resiliente em sua busca pela liberdade. Liderados por figuras como João Cavallo, também conhecido como Gopher John, ou Juan Caballo, que serviu como chefe dos seminoles negros, eles demonstraram sua habilidade como soldados experientes durante as guerras seminoles, alcançando vitórias contra as forças do Exército dos Estados Unidos. Insatisfeitos com suas circunstâncias no território indígena, João Cavallo e o chefe seminole Gato Selvagem embarcaram em uma ousada jornada rumo ao sul para o México. Sua jornada de 700 milhas pelo Texas culminou na travessia do Rio Grande pelo ramo leste da Grande Trilha de Guerra Comanche. Levou-os até a nascente Las Moras, no centro do condado de Kinney, Texas, onde estabeleceriam presença no futuro local do Fort Clark, no início de julho de 1850. Ao chegarem ao México, os batedores seminoles negros foram recebidos de braços abertos pelo governo mexicano, que reconheceu sua habilidade militar e acolheu sua ajuda no combate aos ataques dos guerreiros Apache e Comanche. Esses combatentes experientes foram essenciais ao repelir bandidos e caçadores de escravos que queriam tomar território mexicano para criar um estado pró-escravidão. No grupo havia jovens que depois seriam os batedores originais do destacamento, aprimorando habilidades e coragem durante anos de serviço. Sua dedicação e coragem foram fundamentais para proteger os territórios do norte do México contra incursões hostis de nativos. No entanto, apesar de suas contribuições significativas e dos laços criados com o povo mexicano, os seminoles negros mantinham uma profunda saudade de sua terra ancestral. Após uma geração de serviço militar leal ao governo mexicano, os seminoles negros alimentavam um desejo fervoroso de se reunir com a nação seminole em Oklahoma, onde poderiam mais uma vez se reconectar com suas raízes culturais e herança. Após 20 anos no México, os seminoles negros tentaram recuperar direitos sobre a terra e voltar aos Estados Unidos, motivados pelas promessas dos tratados originais da era da remoção dos nativos americanos. O Major Zenas R. Bliss, do 25º Regimento de Infantaria, ao perceber seu potencial como batedores, incentivou sua volta aos Estados Unidos. Chegando ao Fort Duncan, no Texas, em 4 de julho de 1870, o primeiro grupo, liderado por John Kibetz, ofereceu seus serviços como batedores, marcando o início dos batedores seminoles negros.
No início, eram 11 homens e suas famílias, incluindo Kibitz, nomeado sargento, que se alistaram por 6 meses na esperança de garantir um lugar na defesa da fronteira. Surpreendendo muitos por sua etnia, pois acreditavam que eram parecidos com o povo Seminole de Oklahoma, os batedores logo se adaptaram ao novo ambiente. O Major Bliss elogiou suas habilidades como caçadores, rastreadores e combatentes destemidos, oferecendo-lhes abrigo de bom grado em troca de seus serviços inestimáveis na fronteira. Com a imigração crescente dos seminoles negros do México na década de 1870, principalmente para Fort Duncan e depois Fort Clark, no Texas, o número de batedores seminoles negros aumentou. Apesar das promessas de terras, provisões e reembolso dos custos de viagem feitas em acordos perdidos na história, os seminoles negros ficaram sob a autoridade de oficiais brancos, geralmente segundos tenentes júniores ou ajudantes de posto, durante o serviço de guarnição. Sob o comando do tenente John L. Bullis, um Quaker e veterano da Guerra Civil, conhecido por sua confiabilidade e integridade, os batedores prosperaram. Bullis, reverenciado por seus homens e encarregado de realizar casamentos dentro da tribo, liderou os batedores em confrontos com tribos indígenas hostis, incluindo Comanches, Kiowas, Apaches e Kicapus. De maio de 1872 a 1881, os batedores realizaram inúmeras operações, às vezes cruzando para o México, o território indígena e o Kansas em perseguição a grupos de invasores. Notavelmente, apesar de suas missões perigosas, nenhum batedor, entre no máximo 50 homens alistados em qualquer momento, sofreu ferimentos graves ou perdeu a vida. Trabalhando junto aos regimentos de cavalaria em Fort Clark e atuando de forma independente quando preciso, os batedores foram essenciais para encerrar as guerras indígenas no Texas. O Fort Clark, sob a liderança do coronel Ronald S. Mackenzie, serviu como um centro estratégico para expedições ao México para combater incursões de saqueadores, solidificando o legado dos batedores como defensores indispensáveis da fronteira. No verão de 1872, o tenente John L. Bullis assumiu o comando do destacamento de batedores no Fort Duncan, marcando o início de um capítulo de feitos lendários para os batedores seminoles negros. Ao assumir o comando, o destacamento e suas famílias ficaram divididos entre o Fort Duncan e o Fort Clark, tornando-os essenciais na defesa da fronteira sob sua liderança. A habilidade deles como batedores ficou evidente quando o já mencionado Mackenzie, após conversas secretas com o secretário de guerra, William W. Belknap, e o general Philip Sheridan, liderou uma expedição punitiva em Coahuila, no México. Em 17 de maio de 1873, acompanhado pelos batedores seminoles negros e por um destacamento da 4ª Cavalaria, Mackenzie cruzou a fronteira, iniciando uma missão ousada contra os invasores Kickapoo. Em um confronto bem-sucedido em El Remolino, a orientação especializada dos batedores foi crucial, forçando o exército mexicano a se abster de intervir. Com a missão cumprida, Mackenzie e suas forças retornaram apressadamente ao Fort Clark, e seu valor em batalha solidificou a reputação de defensores formidáveis. Incursões subsequentes no México viram os batedores seminoles negros continuarem a se destacar sob a liderança do coronel William R. Pecos, Bill Shafter e do capitão Samuel B. M. Young, do 8º Regimento de Cavalaria. Mais adiante, na década de 1870, seus feitos nas regiões do Baixo Pecos e Big Bend tornaram-se lendários, imortalizando a bravura e o heroísmo dos batedores. Em 1875, 3 notáveis batedores dos soldados Búfalo do 24º Regimento de Infantaria receberam a prestigiosa Medalha de Honra por seu extraordinário valor e compromisso inabalável durante um confronto crítico. John Ward, Isaac Payne e Pompey Factor, enquanto serviam sob o comando do tenente Bullis, demonstraram notável bravura e confiabilidade diante do perigo.
O confronto ocorreu em 25 de abril após um ataque dos comanches a uma diligência e o subsequente roubo de cavalos em 5 de abril. O tenente Bullis, acompanhado pelos batedores, partiu em uma missão para localizar os esquivos comanches ao longo da parte baixa do rio Pecos. Ao se depararem com o acampamento comanche, os batedores, demonstrando astúcia estratégica, desmontaram e se posicionaram estrategicamente atrás de rochas, criando a ilusão de uma força maior. Uma batalha feroz se seguiu enquanto os batedores enfrentavam os comanches com coragem incomparável. Durante o combate, capturaram os cavalos inimigos 2 vezes, matando 3 guerreiros comanches e ferindo o outro. No entanto, em menor número diante de cerca de 30 comanches, os batedores enfrentaram perigo iminente quando o inimigo tentou cercá-los, ameaçando cortar o acesso deles aos próprios cavalos. Sem se deixar intimidar pelas circunstâncias perigosas, os batedores, com determinação característica, lutaram para voltar aos cavalos, enfrentando intenso fogo inimigo. Durante o caos da batalha, eles perceberam que o tenente Bullis havia sido deixado para trás sem querer. Sem hesitar, e apesar do conflito intenso, os batedores voltaram ao combate sem pensar em si mesmos, arriscando suas vidas mais uma vez para resgatar seu valente comandante. Suas ações exemplificaram os mais altos padrões de bravura, camaradagem e lealdade sob fogo, conquistando a admiração e o respeito de seus companheiros de armas. Em maio de 1876, o chefe John Horse sofreu ferimentos graves e o batedor Titus Payne teve uma morte prematura em um trágico incidente a tiros perto de Eagle Pass. Os autores dessa violência permaneceram desconhecidos, com suspeitas recaindo sobre o ex-fora da lei que se tornou xerife, John King Fisher. Conhecido por seu passado como ladrão de cavalos e gado, Fisher nutria uma profunda animosidade pelos batedores. Em 1876, ele exercia considerável poder e influência sobre o condado de Kinney, tornando-o aparentemente intocável. O tiroteio causou um grande impacto na comunidade dos seminoles negros, provocando surtos de brigas e tumultos na sequência. Nos meses seguintes, mais tumultos ocorreram quando acusações de roubo de cavalos abalaram a região. O irmão de John Ward, Scott, enfrentou acusações de roubar 5 cavalos, enquanto Isaac Payne e Dallas Greiner foram acusados de crimes semelhantes. Evitando a prisão, Payne e Greiner buscaram refúgio em Nacogdoches, no México, mas cometeram o erro fatal de retornar a Brackettville para celebrar o Ano Novo. O xerife Lorenzo C. Kroll, ciente da presença deles, arquitetou um plano secreto para capturar os fugitivos. Sob o manto da escuridão, em 31 de dezembro, Kroll, o delegado Windus e seus cúmplices se posicionaram ao redor do acampamento Seminole, aguardando o momento oportuno para atacar. Em um encontro fatídico, a violência irrompeu quando Adam Payne e o batedor Frank Enoch foram baleados, com Payne acabando morto em chamas a queima-roupa. Em meio ao caos, Bob Kibet defendeu bravamente seus companheiros, enquanto Payne e Greiner conseguiram escapar da captura, fugindo de volta para o México. O confronto levou ao julgamento e absolvição de Kibet, e as acusações contra Payne e Greiner foram retiradas. Apesar das dificuldades, os batedores seminoles negros seguiram defensores firmes da fronteira. Em 1878, sob o comando do já mencionado Coronel Mackenzie, eles participaram de uma expedição contra os Kickapoo, marcando um capítulo significativo nas guerras indígenas do Texas. Enquanto o conflito diminuía nos anos seguintes, os batedores continuaram a manter seu legado de bravura e valor. Ao longo da década de 1880, os batedores seminoles negros ficaram em mobilização contínua nas vastas e acidentadas áreas do Big Bend, Texas. Responsáveis por proteger colonos de ataques indígenas e afastar bandidos do México, os batedores viraram a base das patrulhas de fronteira do exército.
Atuando em vários acampamentos remotos a oeste do rio Pecos, eles cruzavam um território vasto e desolado, passando a conhecer a fundo cada trilha, poço d'água e esconderijo. Sua habilidade era única, e os batedores mostraram estoicismo e resiliência mesmo nas condições mais adversas. O tenente Francis H. French, do 19º Regimento de Infantaria, destacou sua determinação inabalável e tendência ao riso e à camaradagem, mesmo no frio intenso, contrastando com as queixas de colegas brancos. No início da década de 1890, com a diminuição das hostilidades, os escoteiros passaram dos rigores das patrulhas na fronteira para tarefas rotineiras de guarnição. Compostos como o Fort Stockton e o Fort Davis fechando suas portas, os escoteiros foram transferidos para o Fort Ringgold, cerca de 460 quilômetros a sudeste, no Rio Grande, longe de suas famílias, no Fort Clark. Em 23 de fevereiro de 1893, eles participaram de um último confronto contra bandidos mexicanos no Rancho Las Muelas, a cerca de 48 quilômetros ao norte do Fort Ringgold, no condado de Starr, encerrando uma era de combates na fronteira. O novo século marcou o declínio dos escoteiros seminoles negros. O serviço de campo virou esporádico e os homens passaram a tarefas servis, longe de seus antigos papéis como rastreadores e guerreiros de elite. Apesar de seu legado lendário e décadas de serviço, o destacamento lutava para justificar sua existência. Com o fim das guerras indígenas e a mudança de prioridades, o exército dissolveu o destacamento em 30 de setembro de 1914. Os batedores restantes foram dispensados e tiveram que deixar a reserva de Fort Clark com suas famílias. Só 27 seminoles negros puderam ficar no forte, e sua permanência dependia da morte dos mais velhos do grupo. Apesar da dissolução de sua unidade, a resiliência do povo seminole permaneceu. Muitos conseguiram emprego na intendência de Fort Clark, enquanto outros se fixaram em Bracketville, onde batedores aposentados já tinham criado uma comunidade. O último batedor sobrevivente, Curley Jefferson, faleceu em 1959. O legado duradouro dos batedores seminoles negros ressoa através dos tempos, deixando uma marca indelével na paisagem do sul do Texas e do norte do México. Grande parte desses bravos batedores descansa no cemitério dos batedores seminoles negros, no condado de Kinney, Texas. Entre os homenageados estão agraciados com a Medalha de Honra, incluindo John Ward, Pompey Factor, Adam Payne e Isaac Payne, juntamente com membros de suas famílias. Hoje, os descendentes dos batedores seminoles negros continuam prosperando em comunidades como Bracketville e Del Rio, no Texas e no norte do México. Todo setembro, a comunidade seminole de Bracketville se reúne para homenagear seus ancestrais batedores, tendo o cemitério deles como ponto central de lembrança. Aqui, sob a sombra de um único carvalho retorcido, estão os túmulos dos 4 já mencionados, condecorados com a Medalha de Honra, ao lado de seus firmes primeiros sargentos, John Shields e Benjamin Lai. Fileiras de lápides irregulares são testemunho dos sacrifícios sob o sol escaldante do Texas. Durante um momento comovente na primavera de 1907, o tenente-coronel Francis H. French, que já havia comandado o destacamento dos batedores seminoles negros, retornou ao Fort Clark após 2 décadas. Ao passar pelo acampamento seminole, ele pensou: será que algum dos meus antigos guerreiros ainda está lá? Hoje a resposta é inevitável. Sim, os espíritos desses valentes guerreiros permanecem. Seu legado está para sempre entrelaçado no tecido da terra que um dia chamaram de lar, deixando uma marca indelével na história do Velho Oeste.